Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Caravana das Prerrogativas vai ao Amazonas para defender direitos da advocacia manauara. OAB realiza terceiro Fórum de Direito Eleitoral. TRF da Primeira Região atende a OAB e fixa prazo para a Receita criar CNPJ de sociedades unipessoais. E mais... Cláudio Lamáquia participa de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre propostas contra a corrupção. OAB e INSS voltam a se reunir para solucionar questões do atendimento para os advogados previdenciaristas. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A Caravana das Prerrogativas passou na última semana pelo estado do Amazonas. Desde agosto, quando começou suas ações em 2016, a caravana já passou por 4 estados e percorreu 8 cidades, buscando identificar e combater o desrespeito às prerrogativas profissionais da advocacia, promovendo a dignidade profissional. No Amazonas, as ações aconteceram em Manaus. Veja como foi. A Caravana das Prerrogativas começou suas atividades em Manaus no dia 15 de setembro pelo Fórum Trabalhista, já que, de acordo com o presidente da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Choi, é na Justiça do Trabalho onde mais se concentra a advocacia manauara. Choi destacou a importância da passagem da caravana no estado. A advocacia amazonense esperava, aguardava por esse momento da vinda da Caravana Nacional de Prerrogativas, que é um movimento nacional esperado por todos nós aqui, especialmente na Justiça do Trabalho, onde há a grande concentração da advocacia amazonense. E queremos construir junto com a Justiça do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, um exercício profissional digno para todos nós advogados. Na Justiça Trabalhista foram destacados alguns pontos como a revista Advocacia, o grande volume de audiências com intervalos de apenas 5 minutos de uma para outra em um mesmo dia, a demora na entrega e liberação dos alvarás, a proibição do uso dos elevadores pela advocacia e os problemas com o ar-condicionado do prédio. O Procurador Nacional de Prerrogativas adjunto da OAB, Raul Filho, criticou a situação. Nosso caso aqui, nós temos 4 elevadores, 2 para magistrados, isso é um absurdo. Entende? Então nós gostaríamos muito de ver isso resolvido. Esperamos que nós resolvamos. Já que o Ministério Público e a magistratura não precisa passar por detector, a advocacia também não tem que passar. Não existe hierarquia entre nós. A caravana também esteve na 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes, na 2ª Vara de Família e na sede do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O objetivo aqui no Estado é esse de encontrar com os colegas dos fóruns, ouvir os colegas. O grupo da OAB também foi com a caravana à cadeia pública de Manaus. O local já deveria ter sido interditado por determinação do Conselho Nacional de Justiça, o que ainda não aconteceu. As condições no presídio são péssimas para os detentos e para a advocacia, que não tem um local adequado para atender seus clientes. Infelizmente, até hoje a determinação não foi cumprida e nós estamos aqui para que seja cumprida essa determinação e não só os advogados tenham condições melhores de trabalho, mas também o cidadão que hoje está aqui encarcerado também tem uma condição humana que ele possa ficar. Na manhã do dia 16, a caravana seguiu na cidade com a realização de uma audiência pública, onde a advocacia amazonense pôde apresentar queixas e manifestações, principalmente relativas às esferas trabalhista e criminal da justiça. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou da audiência e destacou ser fundamental ouvir a advocacia para saber seus anseios, as reivindicações, os casos de desrespeito e demais aspectos da rotina profissional, para que a defesa das prerrogativas seja permanente. O advogado, ele é a voz de todo o brasileiro, de todo o cidadão, de toda a sociedade em juízo. O advogado é a voz do seu constituinte em juízo. O advogado age em nome do cidadão, em respeito ao cidadão e para o cidadão. E, portanto, ele tem prerrogativas profissionais que lhe são colocadas pela Lei 8.906, no artigo 6º e no artigo 7º, que protegem exatamente a sua atuação profissional em nome do seu representado, em nome do seu constituinte. E isso tem que ser dito para a sociedade.
A Caravana das Prerrogativas encerrou suas ações no Amazonas com uma visita aos tribunais de Conta e de Justiça do Estado. Integrantes da diretoria da OAB do Amazonas e do Conselho Federal da Ordem se reuniram com o presidente do TJ amazonense e conseguiram um resultado positivo ao falar da desnecessidade da revista à advocacia nos fóruns, inclusive via detectores de metais, e a respeito da expedição de alvarás em nome dos advogados em todas as varas judiciais do Estado, com o objetivo de garantir o recebimento dos honorários. Manaus foi a 8ª cidade e o Amazonas o 4º estado em 2016 a receber a Caravana das Prerrogativas da OAB. O presidente da OAB amazonense fez questão de agradecer. Estamos fechando neste momento a visita da Caravana de Prerrogativas do Conselho Federal aqui no nosso estado do Amazonas. Com uma visita ao Tribunal de Contas do Estado, um tribunal que muito vem progredindo no respeito às prerrogativas dos colegas advogados. Quero agradecer todos aqueles membros do Sistema de Prerrogativas da Ordem que estiveram aqui na nossa cidade. Agradecer a presença do nosso secretário-geral adjunto, doutor Ibanez, nosso presidente nacional da Comissão de Prerrogativas, doutor Jarbas Vasconcelos, do nosso presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, que muito abrilhantaram e incentivaram esta chama da defesa das prerrogativas do nosso Estado. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou no último dia 13 de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir propostas de um projeto de lei contra a corrupção. Lamáquia apresentou o estudo da OAB sobre o tema e criticou pontos da proposta. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para avaliar o projeto de lei 4.850, que prevê medidas para combater a corrupção e outros crimes contra o patrimônio público, além do enriquecimento ilícito de agentes públicos. O projeto do Ministério Público Federal ficou conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil participou do debate. Ele disse que a Ordem reconhece a necessidade de instalar medidas de combate à corrupção, mas ressaltou que o projeto apresentado precisa de passar por algumas alterações. Por exemplo, a utilização de provas ilícitas, que nós temos feito manifestações já bastante pontuais. Nós não podemos entender que se possa avançar no combate à corrupção, não se pode avançar no combate ao crime cometendo um outro crime. Quando se utiliza, ou quando se pretende, ou quando se defende a utilização de provas ilícitas, se está exatamente validando um ato ilegal. E, portanto, volto a dizer, não se pode pretender combater o crime cometendo um outro crime. E, por isto, a ideia de que, de fato, as provas ilícitas na formatação que está posta, elas não devem ser aceitas. O presidente da OAB Nacional entregou um estudo técnico do projeto de lei 4.850 à Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta. Ele ressaltou que o estudo passou pelo crivo dos 81 conselheiros federais da Ordem. Ele ainda destacou que vários pontos do projeto já haviam sido previamente discutidos pela Ordem. Muitos destes argumentos postos, eles já estão defendidos, já são defendidos pela Ordem dos Advogados do Brasil desde o ano de 2013, né? Inclusive com proposições legislativas aqui nesta casa. A ideia, presidente e senhor relator, é que a Ordem possa contribuir com este debate, mas, acima de tudo, que a OAB possa afirmar que precisamos, sim, termos este debate nesta amplitude, mas em conjunto, sobre determinados aspectos e determinados pontos que estão aqui defendidos, com as propostas, as proposições de novas legislações que já tramitam nesta Casa ou no Senado Federal.
O secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro, participou da abertura do seminário Ombudsman como forma de desjudicialização dos conflitos na relação de consumo, realizado no Superior Tribunal de Justiça nos dias 12 e 13 de setembro. Sarmento defendeu a valorização do advogado na resolução extrajudicial de demandas do direito do consumidor e destacou que a Ordem está empenhada na missão de desjudicializar os conflitos, sempre com a participação ativa dos advogados neste trabalho. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que a Câmara dos Deputados deu um bom exemplo ao decidir pela perda do mandato do deputado Eduardo Cunha no último dia 13. Para Lamáquia, aqueles que são eleitos para representar o povo precisam ser exemplo e, ao condenar Eduardo Cunha, os deputados mostram que o erro e o mal feito não compensam. Cláudio Lamáquia lembrou que o primeiro ato da atual gestão da OAB Nacional, em 1º de fevereiro deste ano, foi justamente o pedido de afastamento imediato de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB e ex-presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, lançou a 4ª edição do livro Direito Eleitoral, Processual Eleitoral e Penal Eleitoral durante o 3º Fórum de Direito Eleitoral, realizado pelo Conselho Federal da Ordem no último dia 13. A obra lista desafios práticos e teóricos para a advocacia, que busca orientar clientes e defender a lisura do processo eleitoral. E no próximo bloco você confere como foi o 3º Fórum de Direito Eleitoral realizado pelo Conselho Federal da OAB. Nós voltamos em instantes. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB está trabalhando para institucionalizar um manual de procedimentos para um atendimento padrão a qualquer advogado ou cidadão, por meio da implantação do Sistema de Direitos Humanos da OAB. O objetivo é conter o retrocesso na área de direitos humanos. Nós estamos deliberando, além do atendimento às demandas, os processos que chegam, nós realizarmos missões. Focarmos nos segmentos hoje mais vulneráveis, mais excluídos. Nós temos população de rua, nós temos a questão da criminalização das manifestações sociais, nós temos grandes desafios agora, ataques a direitos e garantias fundamentais. Tudo isso será demanda para a comissão nesses 2 anos e meio que nos aguarda. A Ordem dos Advogados do Brasil tem participado ativamente de questões relacionadas ao processo eleitoral brasileiro e, no último dia 13, realizou mais uma ação que reafirma seu comprometimento com o tema. O 3º Fórum de Direito Eleitoral, que aconteceu no Conselho Federal da OAB em Brasília, reuniu diversos especialistas da área para debater a mini-reforma eleitoral trazida pela Lei nº 13.165 de 2015. Confira como foram os debates durante a manhã do Fórum. O 3º Fórum de Direito Eleitoral recebeu mais de 1.200 inscritos. O tema, as mudanças nas eleições de 2016, reuniu especialistas para debater a mini-reforma eleitoral trazida pela Lei nº 13.165 de 2015. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, abriu o evento destacando o momento importante em que vive a democracia brasileira. De acordo com Lamáquia, é preciso discutir o que se quer para o futuro do nosso país, em especial, trabalhar com uma reforma política efetiva, pois temas importantes têm escapado de um necessário debate. Tenho a convicção de que, a partir de debates como este, nós estaremos dando passos relevantíssimos na busca desta tão sonhada reforma política que precisamos no nosso país.
O presidente destacou as ações da ordem, como a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que levou à proibição do financiamento empresarial em partidos e para candidatos políticos, e a implantação dos comitês de fiscalização do Caixa 2 em todas as 27 seccionais da OAB. Exatamente na visão que temos, de que não basta apenas o movimento que fizemos para inviabilizarmos o financiamento eleitoral por parte das empresas. Precisamos, acima de tudo, neste momento, de uma fiscalização absolutamente rigorosa para que se tenha formas efetivas de coibição do Caixa 2 nas campanhas eleitorais. E fechou seu discurso falando sobre a responsabilidade da sociedade enquanto eleitor, já que a Constituição Federal declara que o poder emana do povo. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita, muitas vezes, é exatamente isto que nós estamos vendo hoje em termos de representação. Portanto, este é um ponto também fundamental para que todos nós, advogados, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil organizada, possamos trabalhar na conscientização dos nossos colegas, dos nossos cidadãos. O presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral, Éric Pereira, ressaltou o papel do advogado nas mudanças da sociedade, principalmente na questão do direito eleitoral, que só pode ser feito com militância e com a proposição de ideias, que serão disseminadas através de debates como o do 3º Fórum de Direito Eleitoral. Não adianta você discutir reforma eleitoral em 4 paredes. Você tem que disseminar essa ideia, o cidadão tem que entender o que é voto distrital, o que é lista fechada. Com esse entendimento desses conceitos eleitorais, você passa a trazer um cidadão e esse cidadão ele tem a obrigação, o dever cívico de poder prestar à sociedade e à construção de um Estado forte uma boa escolha. José Alberto Simonetti, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, organizadora do evento, comentou sobre a importância do fórum. Considerando a importância da mini-reforma eleitoral e as mudanças que traz, as nuances da nova lei, a ENA se preocupou em levar para os advogados e trazer, melhor dizendo, os advogados para dentro da ordem, para com os melhores ou alguns dos melhores nomes do cenário nacional, levar esses esclarecimentos não só aos advogados e às advogadas brasileiros, mas à sociedade civil como um todo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, proferiu a conferência magna de abertura do fórum. O ministro falou sobre os desafios do sistema eleitoral brasileiro e da atual e profunda crise político-institucional que o país atravessa. Segundo o presidente do TSE, o país produziu um sistema que ao longo do tempo revelou suas distorções, como o sistema de lista aberta com quociente eleitoral, além do excesso de partidos com pouca representatividade no Congresso. Gilmar Mendes falou ainda sobre a responsabilidade do eleitor. Nós produzimos um sistema que ao longo do tempo foi revelando as suas distorções, nós mesmos contribuímos para as suas distorções com reformas, pequenos remendos que contribuíram ainda mais decisivamente para o processo de deterioração que hoje nós estamos vivendo. O ministro afirmou que é difícil fazer a reforma política, mas que não temos outra alternativa e destacou a Operação Lava Jato como um grande estímulo para se mudar a cultura na política. Vamos fazer dessa eleição um laboratório para que nós possamos, com a OAB como um todo, com a Escola Nacional da Advocacia, mas com todos os interessados, para que nós saibamos que propostas de reformas podem ser consistentes. Vamos fazer disso um experimento institucional, sem fazermos pré-juízo, pré-julgamento.
é bom ou é ruim? O membro honorário vitalício da Ordem e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi o palestrante do primeiro painel do Fórum e abordou os princípios do direito constitucional sobre questões eleitorais, defendendo o interesse público pela legitimidade das eleições. A participação da sociedade como fiscal nas eleições também foi apontada por ele como de extrema importância nesse processo de reforma eleitoral. Sem dúvida alguma, a participação cidadã, a conscientização do povo de que ele deve ser o primeiro fiscal da ficha limpa dos candidatos, da honra com que os políticos devem ter, não adianta qualquer sistema político eleitoral ser reformado. O eleitor ele deve ter a participação cidadã, sem a qual nós não teremos uma democracia autêntica em nosso país. À tarde, o terceiro Fórum de Direito Eleitoral continuou com painéis que destacaram o combate ao Caixa 2, o desafio da igualdade de gênero, a atualização do Código e da legislação, os desafios da justiça eleitoral e o aprimoramento dos sistemas eleitorais, o abuso do poder nas eleições e os mecanismos de controle. Confira os destaques de cada painel na reportagem de Ana Laurindo. O assessor-chefe do TSE e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Carlos Eduardo Frazão, abordou questões relativas ao modelo de compliance para a advocacia e o combate ao Caixa 2. Ele aproveitou o evento para enaltecer o papel da OAB nesta campanha. Inclusive, a OAB foi a requerente da DIN 4650 e o Supremo Tribunal Federal, num dos julgamentos mais importantes da história do mundo, da jurisdição constitucional no mundo, assentou a inconstitucionalidade das doações empresariais. Isso partiu daqui de dentro, na gestão sempre eficiente e preocupada com a cidadania e com a estabilidade das instituições democráticas, que é a preocupação primeira da OAB. Em seguida, a ministra do TSE, Luciana Lócio, palestrou sobre o desafio da igualdade de gênero no âmbito do direito eleitoral e das eleições e revelou um dado preocupante sobre o ranking mundial das democracias. Nós, brasileiros e brasileiras, estamos muito atrás dos nossos irmãos aqui, americanos, sul-americanos. Quando estudamos a situação brasileira num cenário mundial, infelizmente, é de dar pena, é de muita tristeza. Há um ranking mundial das democracias que entre aproximadamente 190 democracias do mundo, no que toca à representação de gênero no parlamento, o Brasil ocupa a 155ª posição. É inacreditável. A atualização do Código e da legislação eleitoral não poderia passar em branco neste evento cheio de jovens estudantes de direito e juristas mais experientes. O tema da mesa teve como expositores o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral, Eric Pereira, e o presidente da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Shoa. O evento contou com mais de 1.200 inscritos e teve transmissão ao vivo pelo portal da OAB. Então, nós do estado do Amazonas recebemos com muita satisfação esse evento. Tenho notícias de que muitos estavam acompanhando pelo sítio eletrônico da OAB, o evento transmitido ao vivo, debatendo com grandes palestrantes as modificações na legislação eleitoral e especialmente as mudanças no Código Eleitoral e seus reflexos para as eleições de 2016. Na mesma mesa foram debatidos os próximos desafios da Justiça Eleitoral e o aprimoramento dos sistemas eleitorais. Admar Gonzaga, ministro do TSE, foi o palestrante convidado. O abuso do poder nas eleições e os mecanismos de controle também foram debatidos durante o evento. O presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral revelou que encerrou o fórum com a sensação de dever cumprido. Teve palestras de todos os cantos, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e isso faz com que essa federalização seja a própria bandeira da OAB. E a partir daí você teve visões, a partir daí você teve notícias e você teve opiniões plurais,
onde você teve um fortalecimento da instituição, mas, sobretudo, sugestões para um fortalecimento da própria eleição, do próprio processo eleitoral e do Estado democrático. E além da realização de eventos para debate sobre questões eleitorais, a OAB também criou um hot site de combate a crimes eleitorais. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse contraocaixa2.oab.org.br. E no próximo bloco, TRF da Primeira Região atende OAB e fixa prazo para a Receita criar CNPJ de sociedades unipessoais. Nós voltamos já já. A atuação do Conselho Federal da OAB e das seccionais da entidade resultou em mais uma vitória para a advocacia no tocante à regulamentação das atividades das sociedades unipessoais. Por decisão da 5ª Vara do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Receita Federal tem até o dia 26 de setembro de 2016 para criar e disponibilizar ao público o código do CNPJ para as atividades das sociedades unipessoais de advocacia. O trabalho conjunto do Conselho Federal da OAB e das seccionais da entidade resultou em mais uma conquista, a regulamentação de atividades das sociedades unipessoais de advocacia. O Tribunal Regional da Primeira Região determinou que a Receita Federal do Brasil tem até o dia 26 de setembro deste ano para criar e disponibilizar o código de CNPJ para as sociedades unipessoais de advocacia. Primeiramente, nós temos que deixar bem claro que antes da legislação da Lei 3.247 não existia a possibilidade do advogado constituir uma sociedade unipessoal. O advogado tinha obrigatoriamente que se reunir numa sociedade de advogados com outros colegas, ou com mais um colega pelo menos, para que ele pudesse ter registrado a sua sociedade de advogados. A partir dessa legislação, houve a possibilidade de constituição da sociedade unipessoal. O que havia de divergência é se essa sociedade unipessoal poderia ingressar no Simples Nacional. E essa divergência, houve uma polêmica muito grande em relação à Receita Federal. A diretoria do Conselho Federal, através do presidente Cláudio Lamáquia, buscou administrativamente resolver esse empecilho criado pelo órgão arrecadador, o que não foi possível, motivo pelo qual optou-se a diretoria do Conselho Federal de ingressar na Justiça Federal buscando essa possibilidade dessa sociedade unipessoal constituída a partir dessa legislação vigente de 2016, de ingressar no Simples Nacional. E graças a boa vontade da Justiça e aos fundamentos jurídicos que levam ao pedido, nós tivemos a decisão favorável tanto na primeira instância, concedida a liminar pela Juíza Federal da 5ª Vara Federal, e decisão essa que veio a ser confirmada no Tribunal Regional Federal já por 2 oportunidades. A decisão, divulgada no início deste mês, concede a inclusão das sociedades unipessoais de advocacia no Sistema Simplificado de Tributação, o Simples Nacional, e ainda impõe multa diária de R$50 mil à Receita Federal em caso de descumprimento e envio do processo ao Ministério Público Federal para apuração de crime de desobediência e prevaricação. Para Ibanez Rocha, o resultado contribui na melhoria da atuação profissional, principalmente para os mais jovens. Então, hoje, o que se tem a partir dessa última decisão, que fixou uma multa para a Receita Federal no caso de descumprimento, é que efetivamente as sociedades unipessoais podem se inscrever no Simples Nacional e que terão o seu CNPJ deferido nessa modalidade. Eu acho que as decisões têm sido muito claras nesse sentido e a Receita Federal certamente irá cumprir essa deliberação. E nós deixamos muito claro o avanço que significa tanto essa possibilidade de constituição da sociedade unipessoal e a sua inclusão no Simples Nacional, porque ela vai exatamente na base da advocacia. Ela pega exatamente os jovens advogados que estão em início de carreira e que passam, a partir daí, a ter condições de se estruturar de forma melhor, montar os seus escritórios de advocacia, ter condições de ter uma contabilidade organizada, pagar os seus tributos, o que nós sabemos que grande parte dos jovens advogados, até pela dificuldade de organização interna e pelos custos que é para se manter no escritório, não faziam anteriormente. Então, é a possibilidade realmente da jovem advocacia passar a integrar os quadros da sociedade de forma organizada, pagando a sua tributação e, a partir daí, crescer dentro da profissão.
A OAB e o INSS têm realizado reuniões para buscar soluções para os recorrentes problemas enfrentados pela advocacia previdenciarista quanto ao atendimento de demandas nas agências do INSS. Na última semana, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, se reuniu com o presidente do Instituto, Leonardo de Melo Gadelha, e o procurador-chefe do órgão, Alessandro Stefanuto, para estabelecer ações pontuais que vão melhorar esse atendimento. Veja. O projeto debatido na reunião visa agilizar o trabalho do advogado nas agências do INSS, de maneira que o profissional poderá acessar as informações do segurado e obter cópias de processos administrativos nas respectivas seccionais da Ordem. A OAB e o INSS já vêm conversando para alinhar soluções que viabilizem um atendimento mais adequado à advocacia, como estabelece a lei. Nesse último encontro, ficou estabelecido que o Conselho Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social vão eleger seccionais que servirão como projeto piloto num primeiro momento. Depois, esse atendimento se estenderá a todas as seccionais e subseções. Segundo o procurador-chefe do INSS, a primeira etapa da fase piloto será implantada no Distrito Federal. Também participaram do encontro o presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Chico Couto, e outros integrantes da comissão. E o programa OAB Nacional encerra por aqui. E não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Acesse também o site da OAB, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.